E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje de pneumologia e hoje nós vamos falar sobre câncer de pulmão, que é um câncer muito importante que cai muito na nossa prova de revalidação e em provas de residência de forma geral, tá certo? Mas antes da gente falar sobre o câncer de pulmão, não se esquece de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu comentário e de ativar as notificações, clicando no sininho e deixando ativada as notificações, para que assim a gente consiga que você assista esse vídeo já quando ele é postado, tá certo? Então, agora, já que você já fez tudo isso, a gente vai começar a nossa aula, pneumologia, aula 5, questões de câncer de pulmão. 01. Um paciente foi diagnosticado com neoplasia pulmonar em lobo superior esquerdo e possuía também derrame pleural esquerdo volumoso. Foram realizadas drenagens pleural e análise citológica de líquido coletado, sendo identificadas células neoplásicas. Frente ao caso, pode-se dizer que a doença que se encontra no estadio clínico. Então, para fazer essa questão, a gente vai repassar um pouquinho aqui do estadiamento do câncer de pulmão, que sim é importante para a gente fazer as questões. Então, estadio 0, aí eu tenho que o pulmão ele está com carcinoma in situ. O carcinoma ele não invadiu nenhum sítio, ele está confinado só no pulmão. No estadio 1, o tumor está menor do que 5 centímetros e ele pode ter invadido tecidos ali próximos, mas não chegou aos gânglios. Então esse é o estadio 1. No estadio 2, o tumor ele tem menos de 7 centímetros e pode ter invadiu já os gânglios linfáticos adjacentes. Ou então ele tem menos de 5 centímetros e já invadiu estruturas vizinhas, como parede dos brônquios, o diafragma, a pleura, os tecidos em volta do coração. No estadio 3, o tumor pode ter qualquer dimensão e pode ter inclusive mais de um tumor no mesmo lugar. O tumor pode ter invadido já gânglios linfáticos dos dois lados do pulmão, de um pulmão de um lado e do pulmão do outro, e já pode ter invadido o coração, esôfago, traqueia. No estadio 4 já houve metástases a órgãos distantes como o cérebro e também tem uma característica importante aí. Quando o tumor ele invade o líquido pleural, a gente obrigatoriamente tem o estadio 4 e esse é justamente o caso que nós temos aqui na nossa questão. Um paciente que foi diagnosticado com neoplasia pulmonar em lobo direito superior esquerdo e possui também derrame pleural esquerdo volumoso. Foram realizadas drenagem pleural e análise citológica do líquido coletado, sendo identificadas células neoplásicas dentro do líquido pleural. Então, esse já é obrigatoriamente estadio 4. Se tivesse invadido a pleura sem estar no líquido pleural, era estadio 2, mas como já invadiu o líquido pleural, estadio 4. 2. Nódulos pulmonares solitários são definidos radiologicamente como lesões intrapulmonares menores do que 3 centímetros no maior diâmetro e não associadas a outras anormalidades. São dados epidemiológicos e ou radiológicos relacionados ao baixo risco com relação aos nódulos pulmonares solitários. Então, quais são as características de baixo risco? Letra A, diâmetro de 2 centímetros. Letra B, idoso de 65 anos. Letra C, tabagista que abandonou o hábito há 5 anos. Ou letra D, bordas lisas de nódulo à radiografia. Então a resposta para um nódulo benigno é letra D, bordas lisas. 3. Homem de 63 anos, pedreiro tabagista de 52 anos por maço, hipertenso em uso de enalapril. Sem outras comorbidades, procura assistência médica com queixa de tosse crônica que piorou há 3 meses. Sem outras comorbidades, procura assistência médica com queixa de tosse crônica que piorou há 3 meses. Nega dispneia, hemoptise e outras queixas. Também não apresenta limitações às suas atividades físicas laborais. O exame físico revela pressão arterial de 130 por 90, sem anormalidades dignas de nota. A radiografia simples de tórax mostrou nódulo em lobo superior direito. A tomografia computadorizada do tórax revelou nódulo de 2,8 centímetros em seu maior diâmetro em lobo superior direito, conforme mostra a imagem a seguir, e gânglios de cerca de 1,5 centímetros em mediastino. A tomografia computadorizada de abdômen é normal. Então a gente tem aí um nódulo espiculado que a gente consegue ver. Então a gente pode ver aí na tomografia, vamos dar uma observação aqui, uma observada aqui, ó. Esse daqui é o nódulo e veja que ele é espiculado, ó. Tá vendo? Então ele tem características de malignidade, é um nódulo grande espiculado. Então quais são as características de malignidade? Pacientes maiores de 35 anos, que têm história de tabagismo, com uma massa maior de 3 centímetros, com calcificações que são excêntricas, ou seja, não são no centro, são na periferia e são ou então salpicadas, com forma irregular ou espiculada, como é o caso, com adenopatia, atelectasia ou pneumonia associadas, com sintomas torácicos, ou então uma lesão que vem crescendo em comparação aos exames anteriores, dos últimos 2 anos. Então,
Pelo que a gente consegue ver na imagem, a gente pensa num nódulo maligno, por causa da forma dele. Qual é a melhor conduta? No caso desse paciente, que a gente já tem quase certeza de que é um nódulo maligno. Então, em pacientes onde ele tem um risco cirúrgico aumentado, a gente vai ser obrigado a fazer uma biópsia percutânea por agulha, para que a gente possa ter uma melhor certeza de malignidade, para não fazer uma cirurgia em vão se ela tem um alto risco. Agora, para cirurgia de baixo risco, eu já faço diretamente a ressecção e biópsia por congelação. Porque, dando uma biópsia negativa, mesmo assim eu teria que fazer a cirurgia. Então, para cirurgias que não são complicadas, nós fazemos diretamente a ressecção e biópsia por congelação. Não fazemos a biópsia percutânea, que só é feita em casos de gravidade, cirurgias de alto risco. Tá? Próxima questão. A radiografia de tórax é uma das mais importantes armas na avaliação propedêutica inicial do tórax. É importante conhecer as lesões pulmonares para que não se protele algum procedimento cirúrgico necessário, pois quanto mais precoce, maior a chance de cura da lesão maligna. Sabemos que em torno de 10% das consultas pneumológicas são achados radiológicos sem significado clínico. Um nódulo pulmonar solitário se caracteriza por... Então, um nódulo, obrigatoriamente, ele tem que ser menor do que 3 cm, menor ou igual a 3 cm. Para lesões maiores de 3 cm, eu chamo de massa e não de nódulo. Então, lesão de até 3 cm de diâmetro está certo, circundada por parênquima normal e mediastino sem linfadenomegalia. Letra B, lesão de até 4 cm de diâmetro, está errado, já está errado. Letra C, opacidade pulmonar arredondada, bem circunscrita, envolta por parênquima pulmonar normal, com diâmetro menor ou igual a 3 cm e não associada a linfadenomegalia mediastinal, pneumonite, atelectasia ou derrame pleural, é a mais correta, letra C. Letra D, lesão até 4 cm de diâmetro, circundada por parênquima normal. E letra E, lesão de até 5 cm de diâmetro, circundada por parênquima normal e mediastino sem linfadenomegalia. Veja que todas estão incompletas, a letra C é a mais completa, porque não está relacionada à pneumonia, atelectasia ou derrame pleural, que são critérios de malignidade. Então, letra C é a mais completa, letra C. 5. Homem de 55 anos de idade, tabagista ativo de 40 maços por ano, como deve ser realizado o rastreamento para o câncer de pulmão. Todos os pacientes com 55 anos ou mais que sejam fumantes ativos de mais de 30 anos maço ou então que tenham deixado de fumar há menos de 15 anos, devem fazer por tomografia computadorizada de tórax de baixa dose de radiação que seja anual. Então, a resposta certa é a letra C. Próxima questão. Uma mulher de 49 anos de idade é encaminhada para ambulatório de oncologia em razão do diagnóstico recente de adenocarcinoma de pulmão, com CA de pulmão, não pequenas células, de estadio 3A, T3N1. A paciente nega qualquer história de tabagismo, cabendo ao médico fornecer-lhe, na consulta atual, informações sobre a sua doença e sobre o tratamento ao qual será submetida. Assinale a alternativa em que apresenta informações adequadas sobre a doença ou sobre o tratamento a serem dadas pelo médico. O tratamento para o câncer de pulmão, que não seja de células pequenas, é sempre cirurgia associado à quimioterapia. Às vezes a quimioterapia ela é neoadjuvante ou ela é anterior à cirurgia ou ela é adjuvante após a cirurgia. Na maioria dos casos, a quimio é após a cirurgia. Nos casos de estadio T4N1, M1, aí com metástase já, eu vou fazer a quimio neoadjuvante para poder fazer a cirurgia. Existem casos de cânceres que eles são irressecáveis. Nos casos de estadio T4, N3, M1, esses cânceres eles são inoperáveis. Então, o tratamento deles é paliativo. Não vou conseguir operar porque a invasão dos órgãos vizinhos e o tamanho do tumor não propicia que ele seja ressecável. Então, esse tumor ele não é operável. E para os tumores de células pequenas, o tratamento é paliativo porque não existe tratamento efetivo para esses tumores. Então, vamos ver as alternativas. Letra A, a mudança recente da epidemiologia do câncer de pulmão revela que cerca de 50% dos casos ocorrem em pacientes que nunca fumaram. Letra B, a inclusão de cisplatina no seu tratamento deverá produzir-lhe uma expectativa de sobrevida em 5 anos superior a 80%. Letra C, o tipo histológico que seria mais esperado no caso seria o carcinoma espinocelular em razão do seu sexo. O carcinoma espinocelular ele é mais comum em homens, não em mulheres, está errado. Letra D, o tratamento indicado para o paciente deve consistir em cirurgia e quimioterapia adjuvante. Letra D, correto. 7.
A figura abaixo mostra um nódulo pulmonar solitário. Baseia-se na imagem e afirmativas responda a mais correta. Então, o que é que eu vejo? Um tumor todo irregular, espiculado e periférico. 1. O nódulo demonstrado tem característica de malignidade? Certo. 2. A fibrobroncoscopia com lavado broncoalveolar para a citologia oncótica é o exame de escolha para o diagnóstico, sendo positivo em cerca de 70% dos casos. Esse daí é feito para tumores que são centrais. Esse é um tumor periférico, não faz sentido eu fazer uma fibrobroncoscopia com lavado broncoalveolar. Está errado. O 3. Se este nódulo dobrar de tamanho em menos de 7 dias ou mais de 465 dias, tem mais chance de ser maligno, segundo as diretrizes de Sociedade Fleischner. Então, a gente consegue ver em tumores que dobram de tamanho em menos de 20 dias ou mais de 2 anos, isso é uma característica de benignidade. E tumores que dobram de tamanho entre 20 dias e 2 anos é uma característica de malignidade. Então, nos primeiros 2 anos, eu vou pensar em tumor maligno e nos primeiros 20 dias ou depois de 2 anos, eu vou pensar em benigno. Então, a única correta é o primeiro e a letra E é a correta. Apenas 1 está correta. E essas foram todas as questões. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essas questões, que tenham tirado muitas dúvidas de vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de escrever aqui um comentário e também se inscrever no canal. Não esqueça de ativar as notificações para que você possa receber esses vídeos diretamente. E até o próximo vídeo.